vocês vão estar aqui, todos para nós tirar uma foto bem bonita. Os obreiros que trouxeram o candidato, e os irmãos têm seus celulares, fique sentadinho, daí você pode captar bem, né? As fotos. Uma hora de muita emoção, porque é o crescimento da igreja do Senhor, ela não para. A igreja continua crescendo e o nome de Jesus sendo glorificado. Agora vamos convidar o nosso querido irmão Miller, ele vai estar descendo. Eu quero convidar pelo menos o Ezequiel, junto com mais um irmão, para cantar o hino. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra do Senhor e a doutrina da igreja? Sim. O do Filho e do Espírito Santo. Nasceste de novo, andas a correr, anda para os céus, o caminho é estreito. Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Você crê pela fé que está salvo em Jesus Cristo? Aleluia. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Rosa, mediante o seu testemunho de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasceste de novo. Irmã Keila, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Irmã Keila, mediante o seu testemunho de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasceste de novo. Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Ana Flávia, mediante o seu testemunho de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele vive. Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Suelen, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus enviou. Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Franciele, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé
em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Rosana, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Irmã Rosana, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Beatriz, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Irmã Beatriz, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Irmã Esther, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Esther, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então minha alma. Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Davi, mediante o seu testemunho de fé, eu te batizo em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, quando eu Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Júlio, mediante o seu testemunho de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. então minha Irmão Lucas, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Lucas, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Jesus amou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Irmão Tiago, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim.
Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Tiago, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bom pastor nos ouve, a longe do redil, e com ternura chove, caído triste viu. Irmão William, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo mediante a fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. William, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, Jesus amou. Você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Irmão Luiz, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça, graça. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Milton, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Irmão Milton, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus é revelada. A graça eu achei em Jesus. Irmão Miguel, você crê que Jesus morreu para perdão dos seus pecados? Sim. Você crê que está salvo pela fé em Jesus Cristo? Sim. Você promete obedecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja? Sim. Irmão Miguel, mediante o seu testemunho de fé em público, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Deus hoje prova. Porque vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa teu coração. Ô, glórias. E na tua